Olá, meus amigos, mais um tópico de conhecimento pedagógico para você. Agora nós vamos falar sobre a organização do currículo por área do conhecimento. Área de conhecimento. Então, de novo, tudo a ver com a LDB 9394/96. Como era antes, na 5692 de 71, e como passou a ser com a 9394/96. Tá? Bom, temos que dizer que antigamente, antes dessa nossa última LDB, a educação era disciplinar. Se você está pensando assim, poxa, mas na minha escola ainda é disciplinar? É, porque na sua escola não se está adotando o trabalho da nossa última LDB. Ou seja, o trabalho não está sendo como deveria ser. Alguém está escondendo de como se faz o trabalho ou claramente colocado porque não sabe trabalhar ainda em áreas do conhecimento ou não consegue trabalhar. Como nós dissemos em vídeos anteriores, existe grande dificuldade de certos profissionais ou da maioria dos profissionais de romper a barreira do que ele já sabia, do que ele aprendeu na universidade, para trabalhar com essa nova perspectiva da escola ciclada, do trabalho por área de conhecimento. Então, continua trabalhando com a perspectiva disciplinar, trabalhando com a disciplina. Tá? E trabalhar com a disciplina é um processo mais antigo, é um processo mais tradicional. Tá? Por quê? Porque hoje se decide, se tem que trabalhar com as áreas do conhecimento. E quais são essas áreas do conhecimento que nós temos que trabalhar? Se você tiver em dúvida, é só você pegar o Enem. O Enem é trabalhado por áreas de conhecimento. Ciência da natureza, matemática, né? Linguagem, códigos e suas tecnologias. Tá certo? São blocos de trabalho para que se possa trabalhar de maneira interdisciplinar. Tudo bem? Bom, mas vamos começar aqui, ó. Não há como dissociar nem em tempo e nem em espaço as relações do homem com a natureza e a relação dos homens com os próprios homens. Nós já falamos isso em outros slides. Então não há como dissociar. O homem se relaciona na sua integralidade, ele tem relações sociais. Eu disse sociais. Ele tem relações sociais, tá? Quando ele está em contato com outras pessoas. Os homens não agem sozinhos e sim interagem coletivamente, mediados por normas de conveniência. Já falamos sobre isso, tá tudo ok. Quero lembrar que esse tópico é o mais curto que nós temos, porque ele é muito tranquilo. É só para você entender como funcionam as relações do trabalho por áreas de conhecimento, tá? Tudo beleza? Então vamos lá, ó. Os conhecimentos científicos, sociais, históricos, culturais, matemáticos, linguísticos, produzidos historicamente pela atividade humana, constituem a base do currículo da escola. Correto? Não é isso? Então, como é que eu penso a escola? A escola, ela não é para você aprender coisas do cotidiano, porque tudo do cotidiano é baseado nesses itens históricos produzidos. Então, o homem produz ciência, ele produz conhecimento e ele tem a facilidade e ele conseguiu um benefício que é registrar. Então, na medida em que ele aprendeu a registrar tudo isso aí, ele registrou e guardou. Guardou para que os outros seres humanos que viessem depois utilizassem isso e conhecessem como é que foi a sociedade, a sua história, conhecessem os animais, etc. Tá? Então, conhecimentos científicos, sociais, históricos são historicamente feitos e guardados para que a gente possa observar. E o que é que nós estudamos na escola? Nós estudamos exatamente isso. Nós estudamos como que o planeta se formou, nós estudamos como que a sociedade se formou, por que ela é assim, quais foram os presidentes, quem foram as pessoas que historicamente fizeram com que a sociedade tivesse essa forma de hoje e etc. Tá? Então, quando nós falamos de trabalho por área de conhecimento, nós temos que levar em consideração que esses conhecimentos históricos, eles se relacionam, tá? Não há como falar de história, por exemplo, sem falar de geografia, sem saber da geografia.
Porque os fatos acontecem em determinadas regiões, em determinados locais, certo? E esses locais, quem estuda é a geografia. Então, história e geografia estão intimamente ligadas. Não há como falar, por exemplo, de literatura sem saber de fatos históricos. Não tem como. Se você não sabe da história, você, ou pelo menos uma parte importante da história, você não tem como saber da literatura. Porque a literatura, assim como a geografia, ela vai ser importante para unir essas disciplinas. Então, uma disciplina depende da outra. É por isso que hoje esses blocos se uniram. Eles estão juntos para trabalhar em prol de um conhecimento ampliado. E hoje na sociedade é tudo ligado. Tá? Então, quando nós falamos de conhecimentos hoje, nós não falamos de conhecimentos fragmentados. Nós não falamos de ciências separadas, que são estudadas separadamente. É por isso que, a partir da 9394, nós vamos começar a trabalhar, tentar trabalhar de maneira interdisciplinar, de maneira a formar blocos de conhecimento, o que a LDB chama de áreas de conhecimento. Tá? Então, olha aqui. O científico, elaborado a partir de métodos e processos sistemáticos, com o desenvolvimento da ciência de modo geral, especializando-se e ampliando-se a outros campos, constituindo-se sobre uma unidade epistemológica, que significa a definição clara do seu objeto de estudo, e dos métodos para se abordá-lo. Então, o científico é elaborado a partir de métodos de processo sistemático, certo? Então vamos assim, o que significa isso? Ó, a ciência, ela tem um método próprio e cada ciência tem o seu, correto? Mas ela se apropria de outros conhecimentos para elaborar o seu, correto? Então, ela especializa-se e amplia-se a outros campos. Ela utiliza outros conhecimentos para... Não há como estudar química, por exemplo, sem saber matemática, física. Muitas vezes não há como estudar física sem saber química e matemática. E muitas vezes não dá para estudar matemática sem algum conceito físico. Então essas disciplinas, elas se comunicam, elas conversam entre si, correto? Então quando a gente vai falar até do saber científico, nós estamos argumentando que para saber determinadas coisas, eu preciso de outros conhecimentos. E é isso que dá base para o que nós chamamos de organização da educação por área de conhecimento e não por disciplina. Ficou claro? Notem que aqui você não precisa, assim como outros tópicos, você não precisa saber tudo, mas você necessita saber o básico. Você necessita saber as partes interessantes ou as partes mais interessantes para que você possa realizar a sua prova. Então aqui a ideia que você precisa saber é o seguinte: não há como hoje fragmentar mais nada. Não há hoje como aprender por disciplinas. Por quê? Porque as disciplinas dialogam. Então, se as disciplinas dialogam, o que foi feito foi unir as disciplinas com conhecimentos afins, com áreas afins, como a linguagem. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando da linguagem como literatura, como língua portuguesa, como língua estrangeira moderna e como educação física e educação artística. Eu estou unindo essas áreas de conhecimento. Essas áreas dialogam entre si de alguma maneira, tá? Mas mesmo entre as disciplinas diferentes, elas também podem dialogar. Então hoje há um trabalho por área de conhecimento e não por disciplina. As disciplinas formam grupos, formam blocos, tá? Por conhecimentos, por características próprias, que elas têm características comuns, e elas formam blocos, e esses blocos é que são chamados de áreas de conhecimento, tá? Então aqui, ó, as especificidades dos objetos de estudos de cada campo de ciência, então, especificidades que eu estou falando, são aquilo que é comum para cada área. Como da natureza, por exemplo, química, física, biologia, relacionam-se e vinculam-se a uma unidade que é a própria da realidade. Então, eu vou chamar esse bloco de ciência da natureza.
Tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um, ó. Se trouxermos, aqui não é trazermos não, tá, gente? Aqui é se trouxermos ao debate o campo das ciências humanas, a realidade da vida social, psíquica, histórica e cultural constitui-se em unidade epistemológica e metodológica para conhecimento de seus objetos, tá? Então, vejam bem, se você trouxer para a realidade as ciências sociais, você vai verificar, ciências humanas, desculpa, você vai verificar que história, geografia, linguagem, outras áreas relacionadas à história, me fugiu agora, antropologia, você vai verificar que essas áreas elas dialogam entre si. Elas têm pontos comuns. Então, por que não formar uma base comum, uma área que envolva, por exemplo, essas três disciplinas? Esse é o pensamento quando a gente trabalha por área de conhecimento. Tá? Então, quando nós falamos de área de conhecimento, nós estamos falando exatamente disso, de como as disciplinas dialogam entre si e como elas podem formar grupos, processos. Agora, vocês notaram o seguinte, que eu posso, de repente, montar vários grupos? Sim, mas o que a LDB fez... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.